A chegada da ferrovia foi um dos primeiros marcos para o desenvolvimento de Três Lagoas. A gente vai acompanhar um pouquinho mais agora sobre a história da ferrovia numa reportagem que eu preparei para vocês junto com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. Três Lagoas, que era distrito de Santana do Paranaíba, hoje Paranaíba na região do Bolsão, atualmente Costa Leste, é fruto de um dos maiores empreendimentos ferroviários, a extinta Noroeste do Brasil, NOB. A formação dos bairros da cidade se dá com a implantação da ferrovia, como explica o historiador Rodrigo Fernandes. Olha, Três Lagoas foi uma cidade projetada pela Companhia Machado de Melo. Aqui havia a fazenda do então senhor Antônio Trajano dos Santos, que coincidentemente ele já tinha uma proposta de criar uma vila na fazenda dele, justamente pela distância até o município, que era mais naquela época era quase 240 quilômetros, que era Santana do Paranaíba. Ele estava muito distante do município de Santana do Paranaíba. Daí a proposta da ferrovia, quando já vem para a criação de um núcleo de povoamento, um núcleo urbano muito bem desenvolvido. Rodrigo explica que Três Lagoas foi uma cidade planejada e que os primeiros povoamentos foram registrados na região da esplanada da NOB, onde foram instalados os barracões e as oficinas da ferrovia. Em 1910 e 11, né, em 1910, com a criação da estação, com a inauguração da estação já no dia 31 de dezembro, é que já haviam trabalhadores da ferrovia que nesse entorno da estação começaram a criação de uma nova esplanada. A esplanada era uma vila de ferroviários, né, que a própria empresa construía para abrigar esses ferroviários. As casas dos ferroviários eram chamadas de esplanada. E ela se estende até o Santa Luzia. Por quê? Além de construir algumas casas aqui, eles construíram casas para o pessoal que trabalhava na oficina. Então, ali onde é o Santa Luzia, que nós temos aqueles galpões, eram galpões das oficinas de manutenção, tanto de máquinas quanto de vagões. Tá? Então, a cidade começa com planejamento. A cidade ela é locada, fechada em lotes de 20 por 50, recebe um plano urbanístico chamado Plano Haussmann, e essa planta é feita pelos engenheiros Oscar Teixeira Guimarães, Justino Rangel França e o então Antônio Molina de Queiroz, que fazem essa planta para que Três Lagoas seja locada daquela forma. É desapropriado 3.600 hectares, e os lotes são cedidos por títulos de aforamento. Então, o processo de emancipação de Três Lagoas é que vai fazer com que Três Lagoas se torne uma cidade e que se passe, então, ter uma configuração e uma característica de cidade. Em 1912, já ela é elevada a distrito de Santana do Paranaíba. Em 1915, no dia 15 de junho, comemoraremos agora 107 anos. No dia 15 de junho, foi assinada, então, a criação do município de Três Lagoas. Em 1918, cria-se a comarca de Três Lagoas, desmembrando da comarca de Santana do Paranaíba, e em 1920 realmente é que é elevada a categoria de cidade, consolidando todo o perímetro urbano da cidade, onde nós temos a primeira escritura de Três Lagoas, 1920. Então, o primeiro bairro hoje, onde surgiu o núcleo de povoamento, com certeza é onde estamos hoje, nessa perimetral aqui no entorno da estação. Aos 88 anos, destes 40 dedicados ao trabalho na ferrovia, seu Edgar Correia conta que chegou em Três Lagoas criança e veio com o pai, que era ferroviário. Meu pai era ferroviário, eu vim com meu pai, né? E ele continuou aqui até aposentar também. Nesse meio de tempo eu também passei a ser funcionário e continuamos a mesma situação. Seu Edgar Correia tem registrado em fotografias a locomotiva Maria Fumaça, ainda quando funcionava. Atualmente, a locomotiva, que ficou parada há 40 anos no pátio da NOB, foi restaurada e está em um dos galpões da antiga ferrovia. Queimei muito a roupa com fagulha, porque naquela época as locomotivas eram a vapor.
Então, na subidona lá, a fagulha dela saía da chaminé, né? E onde eu mais queimava roupa era no ramal de Luçangueira. A ferrovia foi um dos setores que empregou muitas pessoas e o seu Edgar lembra bem desta época. Quando eu trabalhei lá, por exemplo, só nas oficinas, eu batia a frequência de 636 funcionários. Lá nas oficinas, para reparar vagão, reparar locomotiva, lá nas oficinas. 636. A estrada de ferro empregava muita gente? Empregava. E tinha uma oficina dessa em Bauru, uma aqui em Três Lagoas e outra aqui em Dauana. Desde criança, seu Edgar Correia mora na esplanada da Noroeste do Brasil e lembra do tempo em que a estação ferroviária funcionava e tinha muito movimento. Ele e a esposa contam que sente muitas saudades da época em que viajavam de trem. O movimento aqui era exclusivamente de trem, que não existia rodovia. Inclusive, depois, eu muito adulto, trabalhando aí na ferrovia, no escritório, arrumei muito, por exemplo, cabine para o juiz de direito viajar, o delegado, tinha muito movimento. Para você ter uma ideia, um dia eu apurei um caso aí, dois bolivianos chegaram indo no trem, iam para São Paulo fazer compra. O pessoal das bolivianas também iam tudo para São Paulo fazer compra. E tudo via trem, tudo por trem. Seu Edgar lembra ainda até da morte do camisa de couro, o Antônio Joaquim Aragão, que era um pistoleiro ou um matador e que foi morto próximo da esplanada da NOB. Aí na prefeitura ali, ó. Tem um murinho, ele está sentado 7 horas, aquele murinho ficava cheio de gente para esperar o trem. E ele era um dos que estava ali sentado. No dia seguinte, que ficamos sabendo que a polícia tinha matado ele ali, 7 horas da noite. O senhor viu toda a movimentação? Vi só o movimento, eu não vi lá não. Seu Edgar diz que sente muitas saudades da época em que a ferrovia funcionava. Nem se compara, né? É muita saudade, mas no tempo que era a ferrovia funcionava certo. Estragou uma coisa, depois entrou política no meio, aí se atrapalhou. E hoje seu Edgar acompanha de perto a chegada do progresso em frente da sua casa. Seu Edgar, que já trabalhou na ferrovia, lembra bem da época dos trens de passageiros e também dos trens de cargas. Hoje vê com uma certa tristeza a chegada de todo esse progresso em frente à sua casa. Eu ainda preferia sem esse progresso, falando brincadeira, ainda preferia. Dava muito mais valor, verdade, o valor era outro. Porque o pessoal trabalhava com amor à ferrovia, gostava. Seu Orlando Carvalho Maciel também é ex-ferroviário e sente muitas saudades desta época. Sentir a gente sente porque o nosso ferroviário sempre considera uma família. A gente aqui é sempre uma família, então, com o término da ferrovia, houve esse distanciamento. Mas antigamente já tinha os lazeres da gente, a gente fazia as festas, o campinho daqui da Ufosina fazia sempre as quermesses. Então era uma comunidade, era uma unidade que tinha, que fazia parte da sociedade, né? Bem diferente do início da formação de Três Lagoas, a esplanada da NOB tem novas ocupações. Já não existe mais a antiga estação ferroviária. Hoje o prédio dá lugar ao Departamento de Cultura. A atual administração vem realizando a revitalização dos prédios que pertenciam à ferrovia e vai construindo novas edificações neste espaço. O asfalto e a abertura de ruas também começam a dar nova cara na NOB, mas que ainda mantém alguns imóveis com características originais, como as casas de madeiras.